Hoje nós vamos discutir os exames que devem ser feitos para o casal que tem dificuldade para conseguir engravidar. Mas o meu objetivo não é explicar quais exames devem ser feitos. O meu objetivo é explicar por que os exames devem ser feitos. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, voltamos a mais uma live. Estou super animado para a nossa live de hoje. Acho que poder explicar por que nós pedimos alguns exames e como devemos fazê-los é algo que pode mudar o horizonte de muitas pessoas aí que estão aguardando para conseguir engravidar. Hoje nós vamos discutir os exames que devem ser feitos para o casal que tem dificuldade para conseguir engravidar. Mas o meu objetivo não é explicar quais exames devem ser feitos. O meu objetivo é explicar por que os exames devem ser feitos. Porque a partir do entendimento do porquê, fica muito mais fácil de você entender o motivo para fazê-los e até mesmo para que você se sinta encorajado e dar um passo adiante e fazê-los, né? Existem muitos equívocos, existem alguns erros, inclusive nas buscas diagnósticas pelas causas de infertilidade, e é isso que eu quero resolver de uma vez por todas aqui hoje com vocês. O meu objetivo é explicar como deve ser a investigação de um casal com dificuldade para conseguir engravidar. A primeira coisa que nós temos que fazer quando a gente vai falar dos exames que devem ser feitos é entender por que nós devemos fazer o exame. Por quê? Eu postei, tem lá no Facebook, no YouTube, e já venho martelando em algumas postagens durante essas semanas, que o diagnóstico de infertilidade não precisa de exame algum. Eu vou martelar muito nessa tecla por muito tempo, porque existe um equívoco enorme entre ginecologistas, entre pacientes, entre a população geral, que adora dizer que os exames estão normais e por isso está tudo bem. Então eu vou reforçar mais uma vez. Se o casal já tentou engravidar no período de 1 ano e não engravidou, eles têm o diagnóstico de infertilidade. Infertilidade não quer dizer que o casal não vai conseguir engravidar. Significa que o casal tem alguma dificuldade para conseguir engravidar. E a partir do momento que eu tenho essa conclusão, usando a prática a meu favor, ou seja, o casal tentou engravidar por 1 ano e não conseguiu, eu vou atrás da teoria para tentar explicar por quê. Então, eu não estou pedindo um exame para poder dizer que se o casal vai ou não vai engravidar. E a maioria das vezes, quando o paciente olha para mim, ele espera que eu olhe os exames dele e diga, olha, você vai engravidar naturalmente ou não, você não vai conseguir engravidar naturalmente. Esse é um equívoco enorme. Parece simples o que eu estou falando aqui para vocês, mas isso muda a maneira de você enxergar a abordagem com o casal infértil. E eu atendo todos os dias casais com histórias dizendo, já tento engravidar há 2 anos, o urologista viu o espermograma do meu marido e ele fala que tá tudo bem, que é só encostar que engravida, aquelas piadinhas clássicas de urologista, né? Se encostar engravida. Mentira. O ginecologista faz ultrassom, viu que eu tô ovulando, falou que agora esse mês eu vou engravidar e chega no final do mês eu não engravido e eu já tô nessa história há 2 anos. Mas tá tudo bem comigo. Eu falo, de jeito nenhum que está tudo bem. Tudo bem é você chegar aqui com o seu bebê no colo num período menor do que 1 ano. Entenderam? Então, a partir do momento que eu defini que o casal não engravidou no período de 1 ano, eu vou pedir os exames para tentar entender por quê e como eu posso fazer para tentar ajudar a conseguir engravidar. Esses são os objetivos dos exames, explicar por quê e ver como posso ajudá-los a conseguir a engravidar de alguma maneira, certo? E aí, quando eu vou pedir os exames, eu preciso raciocinar com a história do casal. Então, primeiro eu escuto, poxa, há quanto tempo o casal está tentando? Depois eu vou buscar dados na história do homem e da mulher para tentar entender se tem algum sinal a mais, como é que é o ciclo menstrual dela, se ela já fez alguma cirurgia, se ela tem cólicas menstruais, se ela teve apendicite na infância, e vejo dados na história para tentar buscar palpites. E aí, eu sempre desenho para os casais isso daqui, ó. Então, o que eu quero explicar com esse desenho aqui, que é o que eu faço para a maioria dos casais?
Entenda como a fertilidade ocorre naturalmente, que você vai entender se há onde poderá estar o problema. Naturalmente, os espermatozoides são ejaculados na vagina da mulher. Milhares de espermatozoides são depositados aqui. Já existe uma primeira barreira, que é aqui, ó, no colo do útero, onde limita a capacidade dos espermatozoides entrarem. Há quem diga de 1 a 10% apenas dos espermatozoides ejaculados conseguem transpor a barreira do colo do útero para poder adentrar a cavidade uterina. E depois aqui no útero, ele ainda precisa percorrer todo o caminho das trompas até poder chegar ao óvulo que a mulher ovulou, fertilizá-lo e formar um embrião. Então existe todo um trajeto que acontece do espermatozoide ejaculado até o óvulo que a mulher produziu. Então vejam que entender esse trajeto já nos faz criar alguns raciocínios. Falou, poxa, então se o espermatozoide entra na cavidade uterina, será que ele tem capacidade para entrar? Será que a entrada está legal? Será que lá dentro do útero está legal? Será que o caminho da tuba para ele está legal? Será que a mulher ovulou? Será que ele chegou lá e fertilizou? Certo? Voltando. E aí, quando ele fertiliza esse óvulo e forma o embriãozinho é formado aqui, ó, no final da tuba uterina, na parte distal. E ele segue, enquanto ele se desenvolve, o caminho da cavidade uterina. Para quem já está estudado aí em reprodução, ele parte de uma célula inicial, entra na fase de clivagem, então em D2, D3, e chega aqui em blastocisto. Isso demora 5 a 7 dias para o embrião sair daqui e chegar até aqui. E esse caminho de volta depende da capacidade tubária em conduzir esse embrião de volta para cá. Eu não sei se vocês já ouviram falar em gravidez ectópica, por exemplo, que é uma gravidez nas trompas. A gravidez nas trompas, ela ocorre porque o embrião teve alguma dificuldade no caminho de volta para poder chegar até o útero e parou por ali, continuou seu desenvolvimento e gerou uma gravidez nas trompas, o que é incompatível com a vida e que muitas vezes faz com que a gente tenha que fazer uma cirurgia na paciente para poder retirar. Então, quando eu vou fazer a propedêutica do casal infértil, eu preciso entender onde está o problema. Voltando ao nosso desenho inicial, eu quero saber se o problema está com os espermatozoides, se o problema está no útero, se o problema está nas trompas ou se o problema está na ovulação. Um outro possível problema pode ser, inclusive, com o embrião. Pode ser até que o espermatozoide chegue até aqui, fertilize, forme um embrião, mas este não tenha qualidade suficiente para poder formar um bebê. Então, existem fatores de infertilidade que nós dividimos academicamente para buscar cada uma das causas. E agora eu vou tentar explicar de uma maneira um pouquinho didática como fazer a investigação de cada um desses fatores. Eu quero saber se o problema é masculino, eu quero saber se o problema é uterino, se o problema é tubário ou se o problema é ovariano. E depois eu vou entrar em mais detalhes sobre outros possíveis problemas, como alterações genéticas, trombofilias, endometriose e outras causas que podem interferir. Mas nunca percam esse raciocínio básico. Parece que as pessoas querem olhar a agulha no palheiro e não olham o palheiro de uma forma geral. Eu preciso entender o básico, eu preciso entender se isso daqui está funcionando normalmente, certo? Eu vou começar falando do marido. Aquele mesmo que luta para fazer um espermograma, né? Assim, já quantas pacientes não vêm aqui e não falam, meu marido não quer nem fazer o espermograma e ainda tem que aguentar essa, né? Mas tudo bem, vamos considerar que o marido vai fazer o espermograma. Essa é a propedêutica inicial do homem. O homem não precisa inventar muita moda na investigação. A gente começa pedindo um espermograma normal. Eu posso pedir num laboratório comum, certo? Para ter uma análise inicial de como está o sêmen. Às vezes eu não preciso fazer um exame de sangue, hormonal, ultrassom. A gente guarda isso para quando o espermograma está alterado.
No espermograma, eu vou tentar avaliar a quantidade, a motilidade e a morfologia. Então eu vou ver se o homem tem espermatozoides em quantidade suficiente, se eles nadam direitinho e se o formato deles é normal. Muitas vezes o espermograma comum é suficiente para que eu possa tirar conclusões se está tudo bem. Né? Principalmente quando o espermograma vem numa ótima quantidade. A gente considera uma quantidade normal acima de 15 milhões por ml. E às vezes tem um espermograma com 40, 50, 70 milhões por ml. Eu falo, tá beleza, né? Aparentemente está tudo bem. Mas é importante nós entendermos que existem mais dois tipos diferentes de espermograma, além daqueles que se fazem em laboratórios comuns, além daqueles que têm cobertura do plano de saúde. Um deles é o teste de capacitação espermática ou processamento seminal. Vocês entenderam no nosso desenho que o caminho para o espermatozoide ele não é tão simples assim. Ele precisa ter muita capacidade para entrar no útero, do útero seguir o caminho das tubas, chegar no óvulo, fertilizar o óvulo. Então, uma coisa é pegar um espermograma, colocar os espermatozoides numa lâmina e olhar para a carinha deles. E outra coisa é testar para ver se eles realmente são capazes de conseguir levar a uma gravidez. Eu costumo fazer um paralelo pensa na corrida de São Silvestre. Eu tenho milhares de pessoas lá. E eu quero tentar saber se eu tenho bons corredores ali. Então, quando eu faço um espermograma simples, eu estou olhando só o aquecimento. Sabe a turma que está esperando para a largada? Então eu vejo o pessoal ali falar, ele parece bom, corre bem, tem uma turminha boa, eu dou uma nota ali para o pessoal. E tem aqueles que estão fantasiados lá no meio, que são os espermogramas com alterações morfológicas. Agora, a capacitação espermática ou processamento seminal coloca os espermatozoides para correr em meios de altas densidades. Eles testam os espermatozoides, ou seja, eu literalmente coloco os corredores para correr a São Silvestre. E aí eu consigo falar, poxa, aquele espermatozoide que parecia bom, ele parou no meio do caminho, ele não corre tão bem assim. Ou aquela turminha lá, o pelotão de frente, realmente corre muito bem. E aí eu dou uma nota baseado no final da prova. Eu termino a São Silvestre e dou uma nota para os espermatozoides. Falo, olha, realmente tem uma boa quantidade de espermatozoide, eles nadam bem, eles têm uma boa morfologia, e aí eu consigo ser muito mais criterioso para dar uma nota correta para os espermatozoides. Então essa é a diferença do espermograma simples para o teste de capacitação espermática ou processamento seminal. Muitos dizem que a partir do momento que o casal tem infertilidade, deve-se fazer o processamento seminal. O problema é que é um exame caro, custa mais ou menos 400 a 500 reais, dependendo do laboratório, e às vezes isso limita muitos casais a fazerem. Então, se existe uma condição financeira associada e dificilmente consegue fazer, se o espermograma simples é muito bom, dá para pular essa etapa do processamento seminal. Agora, quando o espermograma é limítrofe, eu tenho dúvidas, será que é bom, será que não é bom? Aí eu faço esse exame. Outro motivo para fazer esse exame é quando eu estou em dúvidas de qual tratamento fazer. Se eu vou fazer uma inseminação artificial ou se eu vou fazer uma fertilização in vitro, será que o espermograma é bom o suficiente para eu fazer uma inseminação? Faça o teste de processamento seminal antes, que ele vai te ajudar a direcionar o melhor tratamento. O terceiro tipo de espermograma chama-se teste de fragmentação de DNA espermático. Ele avalia a integridade do DNA do espermatozoide. E às vezes eu tenho um espermograma normal, lindo, os espermatozoides nadam bem, mas eles têm o seu DNA fragmentado. E aí, quando eles fertilizam o óvulo, eles formam embriões de má qualidade, aumenta a taxa de abortamento, taxa de insucesso nos tratamentos. Então, hoje em dia, nós damos muito valor para o teste de fragmentação espermática, quando nós temos, por exemplo, um fator de risco masculino. Ele tem sobrepeso, ele tem idade avançada, o homem tem tabagismo, tem exposições profissionais a altos calores, ou é super atleta, pedala bastante, então a gente percebe que existe um trauma testicular. Às vezes quando o homem tem varicocele e eu quero saber se eu vou operar ou não. Então são formas de olhar de uma forma diferente para aquele espermograma que parecia normal. Então, cuidado com o espermograma normal, porque existem diferentes maneiras de avaliar e quantas não são as vezes em que nós nos surpreendemos com resultados alterados quando imaginávamos que não era uma causa masculina. Certo? Então, nós já vimos aqui, estou voltando aqui para o nosso desenho, já vimos os espermatozoides, certo?
Agora, eu quero avaliar o útero. Eu quero saber se o útero está colocando alguma limitação para o casal conseguir uma gravidez. Existem alguns fatores uterinos. Dentre eles, os mais comuns são mioma, pólipo endometrial e alterações no endométrio. Essas são as principais alterações uterinas para que a gente possa investigar se existe alguma influência que possa atrapalhar a fertilidade da mulher. Quando nós falamos na busca por miomas, o ultrassom geralmente é suficiente para fazer esse diagnóstico e ele vai precisar dizer para mim o tamanho e localização. Então, poxa, Davi, então mioma é causa de infertilidade? Depende, né? Então, voltando aqui para o nosso desenho. Se eu tenho um mioma, entendo que essa parte triangular de dentro do meu desenho é o endométrio. É aqui que o embrião vai chegar, correto? Então, se eu tenho um mioma que está aqui dentro, certamente ele vai me atrapalhar a conseguir engravidar. Agora, se eu tenho um mioma que está nessa região, que é o que a gente chama de intramural, não é um mioma que atrapalha a gestação. Ou se eu tenho um mioma subseroso, que é esse daqui fora do útero, também não é um mioma que atrapalha a gestação. Agora, mesmo que eu tenha um mioma intramural, eu posso ter miomas intramurais super grandes. E às vezes interferem até mesmo com a parte tubária, né? Ou empurram a parte endometrial. Agora, nós sabemos que na infertilidade, aqueles miomas que mais atrapalham a capacidade fértil do casal são os miomas submucosos, aqueles miomas localizados dentro do útero, e são eles que interferem com a implantação do embrião, mesmo que sejam pequenos. Para que nós possamos investigar os miomas, geralmente o ultrassom pode ser feito e às vezes a ressonância magnética é muito mais precisa para dar a localização e tamanho desse mioma, principalmente quando eu estou pensando em cirurgia. O pólipo endometrial, ele é como se fosse uma verruguinha dentro do útero. Então, como se fosse uma verruga aqui dentro, muito menor, muitas vezes, que o mioma, e ele se localiza dentro do endométrio. Qual é o perigo do diagnóstico do pólipo endometrial? Quando eu faço um ultrassom na fase inicial do ciclo, e às vezes eu não enxergo um mioma lá dentro ou um pólipo lá dentro. E quando o endométrio vai crescendo e ficando trilaminar, perto do período fértil da mulher, é que o ultrassom consegue enxergar. Então existem muitos casos em que o ultrassom é feito numa fase inadequada, ou às vezes na fase final do ciclo, depois que a mulher ovula, onde ele já está ecogênico, ele já está todo branquinho, fica difícil de enxergar o pólipo ali. Então, doutor, mas eu já fiz vários ultrassons e nunca foi visto esse pólipo que o senhor está vendo agora. É porque eu tenho a chance de acompanhar vários ultrassons. Às vezes eu mesmo me surpreendo, eu falo, caramba, tem um pólipo aqui que eu não vi no outro exame. Então pode ter essa dificuldade técnica de conseguir enxergar esses pólipos e esses miomas pequenos que estão dentro do útero, e conforme a mudança do padrão endometrial, eu consigo chegar a um diagnóstico, certo? Então, falei da parte masculina, falei da parte uterina. Na parte uterina também tem as questões endometriais, quando é o que a gente chama de cicatrizes endometriais ou sinéquias endometriais. Esse diagnóstico, ele geralmente é difícil de ser dado. Daqui a pouco eu vou falar de um exame chamado histerosalpingografia, que é uma forma de enxergar essas alterações, ou quando nós estamos acompanhando o período fértil da mulher e nós identificamos aqueles endométrios finos, difíceis de espessar, são alguns diagnósticos diferenciais. Então, questões masculinas, falamos. Parte uterina, falei de mioma, falei de pólipo e falei de sinéquias. Mas uma das coisas importantíssimas para nós podermos avaliar também são as tubas uterinas. As tubas uterinas, eles são o caminho para o espermatozoide chegar até o óvulo, né? Então, voltando lá para o nosso desenho. Quando eu vou avaliar a tuba uterina, normalmente, então, o espermatozoide ele vem aqui dentro da cavidade uterina, ele percorre o caminho das tubas, né? E chega aqui até o óvulo que a mulher ovulou para poder formar o embrião. Entendam que existem duas situações. Uma, a tuba tem que estar aberta,
permeável, para que o espermatozoide consiga percorrer esse caminho e chegar até aqui. Outra coisa, ela precisa estar funcionando. Normalmente, eu vou ampliar essa imagem aqui. Quando eu quero avaliar uma tuba, fazendo um desenho aqui, ela tem cílios na sua cavidade. Esses cílios, eles conduzem o embrião de volta para o útero, para levá-lo de volta para cá. Então, a tuba uterina não é só um caninho. A tuba é um órgão que busca captar o óvulo, inclusive. Essa captação, quando a mulher ovula, ela é ativa. Essa região da tuba uterina aqui, que é a fímbria, ela vai ativamente captar o óvulo da paciente para poder trazê-lo para dentro da tuba uterina e para que o espermatozoide consiga chegar até ali. Então eu tenho que tomar cuidado se ela está pérvia? Tenho. Se ela está na posição anatômica correta? Quantas esterossalpingografias eu não pego e a tuba está totalmente desviada para cima? Né? Então, ao invés dela seguir o caminho para cá, a tuba está seguindo um caminho para cima, longe do ovário. Como que ela vai conseguir captar esse óvulo? E esse é o exame para que a gente possa fazer o diagnóstico tubário, a esterossalpingografia. É um exame chato pra caramba para fazer, a paciente fica em posição ginecológica, coloca um cateterzinho lá dentro do útero, injeta um contraste e faz alguns raios-x. É o exame que as mulheres mais temem a fazer. Eu já vou fazer aqui uma observação. A dor que se sente, ou o desconforto que se sente para fazer esse exame, depende do profissional e do material que ele está usando. Quando o profissional não tem cuidado, não é delicado, ou usa equipamentos inapropriados, não inapropriados, o equipamento é apropriado, mas não tão ajustados para fazer o procedimento, muitas pacientes sim queixam de dor. Às vezes até a gente recomenda tomar um anti-inflamatóriozinho antes mesmo do exame para aliviar um pouquinho os sintomas durante o exame. Agora, existem alguns serviços de referência para fazer esse exame. Aliás, eu vou fazer aqui um agradecimento desde já. Em Piracicaba, na Unimed de Piracicaba, tem algum senhor, que eu nunca lembro o nome dele, eu não conheço, não sei quem é, mas ele todo mundo elogia. Por quê? Porque ele conversa com a paciente, ele explica, ele é delicado durante o exame e ele vai muito bem. Nenhuma paciente que volta de lá reclama de fazer esse exame. Outro lugar de referência é o Cura, em São Paulo, onde as pessoas elogiam os profissionais que estão fazendo o exame lá. Então, se você tem muito medo de fazer esse exame, saiba que existem alguns lugares de referência onde você pode fazer com o menor desconforto possível. Então faço aqui os meus elogios a esses profissionais que fazem com delicadeza e gostam de fazer a esterossalpingografia. A esterossalpingografia não é o único método para avaliar a tuba, porque a laparoscopia, uma cirurgia, também é possível ser feita para poder avaliá-la, mas ela é guardada para um segundo plano. Normalmente a esterossalpingografia é suficiente. Agora, 2 cuidados super importantes. Primeiro, doutor, eu tenho que fazer esterossalpingografia? Sim. Sim, tem que fazer. Se passou um ano de infertilidade e não engravidou, tem que fazer. Quando que eu não peço a esterossalpingografia? Quando eu tenho já diagnosticado um fator masculino grave. Ou seja, eu sei que o espermograma é gravemente alterado, não vai conseguir chegar lá mesmo que o caminho esteja adequado, então eu não preciso colocar a mulher para fazer um exame tão desconfortável quanto esse. Então eu posso dispensar fazer a esterossalpingografia em caso de fator masculino grave. Então, maridos, por favor, façam o espermograma primeiro, veja se está tudo bem. Se estiver tudo bem, depois você vai mandar a sua esposa fazer esse exame de esterossalpingografia, que ele é bem desconfortável, certo? Então, a primeira dica, faça depois do espermograma. Segunda dica, o local para fazer. Terceiro problema, aí não é uma dica, mas é um problema. Todo santo dia eu pego casais, atendo casais com infertilidade, que tem o laudo da esterossalpingografia normal, mas a imagem me mostra as alterações. Então, existem sim muitos profissionais habilitados para fazer o exame, mas a leitura do exame é equivocada. Isso acontece muito. Eu sei que existem alguns conflitos profissionais de falar, mas essa é a realidade. Então, quando eu pego uma esterossalpingografia, a última coisa que eu vou olhar é o laudo. Porque o laudo erra em muitos casos. E a gente tem que tomar cuidado com isso. O profissional especialista em reprodução humana tem que saber olhar a imagem da esterossalpingografia e ver se ele identifica algum problema no exame ou não.
muitas vezes a gente não precisa refazer o exame. A gente olha a imagem mesmo daquele exame que foi feito há um certo tempo e tira uma conclusão se ele veio normal ou alterado e quantas vezes eu não mandei de volta para poder corrigir o laudo porque o laudo estava equivocado, certo? Então, e quando eu pego um fator tubário, eu posso ter uma tuba obstruída, eu posso ter uma tuba dilatada, fora da posição anatômica, com retenção de contraste. Então não é só, minha tuba está obstruída. Não é só isso. Quero saber se ela tem dilatação, retenção de contraste, tem a dispersão do contraste, para que eu possa avaliar aderências pélvicas. Aderências pélvicas. Quando a gente fala de fator tubário, eu falo de fator tubo peritoneal. Existem algumas situações, como eu disse aqui, que a tuba está desviada. Existem algumas aderências aqui fora que estão segurando, prendendo essa trompa fora da posição dela. Aderências são cicatrizes pélvicas que podem levar a isso. O que leva a uma alteração tubária? Normalmente são 3 problemas. 1, endometriose. 2, infecções ginecológicas prévias. 3, cirurgias prévias, por exemplo, apendicite. Puxa, eu tive uma apendicite lá atrás, será que isso complicou? Pode ter complicado. A apendicite pode formar aderências pélvicas e modificar a capacidade tubária de conseguir uma gravidez. Então esses são os 3 principais fatores de riscos tubários que podem levar ao casal a ter dificuldade para conseguir engravidar. Certo? Vamos lá. Já falei fator masculino, já falei fator uterino, acabei de falar fator tubário. Agora eu quero avaliar o ovário. Gente do céu, vamos lá. Eu vou até mudar minha posição aqui. O ovário tem tanto equívoco, tanto erro e tanto erro de interpretação que eu vou ser um pouco cuidadoso aqui para explicar isso para vocês. Quando eu avalio o ovário da mulher, eu tenho que avaliar 3 coisas. 1, se a mulher ovula. 2, qual é a reserva ovariana? 3, qual é a qualidade do óvulo? Essas 3 alterações ovarianas podem levar a dificuldade para conseguir engravidar e são completamente diferentes. Como eu sei se a mulher ovula? Basta ela me dizer que menstrua todo mês, regularmente, às vezes com alguns sintomas pré-menstruais, como dores nas mamas, uma coliquinha, aquele muco do período fértil, uma dorzinha no período fértil. Isso é suficiente para dizer que a mulher ovula. O que significa ovula? Vamos lá, vamos ser bem sistemático aqui. Ovular significa aqueles folículos pequenos crescem, rompem e liberam o óvulo. Ponto final. É isso que quer dizer a mulher ovula. Não tire mais interpretações do que isso. Então, se o folículo cresce, rompe e libera o óvulo, a mulher ovula. E se ela tem ciclos menstruais regulares, ela tem ciclos ovulatórios. Quando eu acho que a mulher não ovula, quando ela tem ciclos muito bagunçados, geralmente atrasados, fico meses sem menstruar. Eu não preciso nem de exame para dizer se a mulher ovula ou não ovula quando ela não menstrua por meses. Isso é suficiente para eu dizer, olha, você não ovula. Eu estou considerando que ela menstrua, ela tem menstruação, mas ela não menstrua por um longo período. Eu estou falando que ela não ovula. E às vezes eu não preciso nem de exame para confirmar isso. Agora, algumas mulheres têm ciclos irregulares. Poxa, Davi, eu menstruo a cada 40 dias, a cada 45 dias. Tem mês que vai com 35, tem mês que vai com 50. E aí, eu ovulo? Se a mulher tem ciclos de 40 dias, eu vou ter que dosar essa progesterona no 30º dia do ciclo, 32º dia do ciclo, para ter uma ideia. Então você calcula aí 8 a 10 dias antes da menstruação prevista e dosa uma progesterona. Progesterona está elevada, possivelmente você ovula. Então, progesterona elevada, você ovulou. Outra maneira de avaliar a ovulação é através do acompanhamento ultrassonográfico. Eu vou reforçar a palavra acompanhamento ultrassonográfico. Por quê? Porque tem muito ginecologista que vai lá e faz ultrassom no 13º dia do ciclo, porque era para ser o período fértil,
e não vê um folículo ovulatório e fala assim, você não ovula. Mas tudo bem. Agora, se ela for ovular lá no 30º dia do ciclo, no 13º ela não ia ter um folículo ovulatório. Ele precisaria acompanhar o período fértil dela, acompanhar vários ultrassons para poder dar esse diagnóstico. Eu estou com uma paciente que nós estamos fazendo exatamente isso. Eu não sei se ela ovula, eu não tenho certeza. Então eu fiz um ultrassom no 10º, no 15º, no 19º, estou marcando um ultrassom agora no 26º dia do ciclo dela para ter certeza se ela ovula ou não. Qual é a vantagem do ultrassom em relação à dosagem da progesterona? Além de falar se ela ovula ou não, eu vou falar quando ela ovula. E aí eu ajudo o casal a fazer o planejamento do seu período fértil. Reserva ovariana. O que é reserva ovariana? Volta para o nosso desenho aqui, vamos lá. Reserva ovariana é a quantidade de óvulos que a mulher ainda tem. A mulher nasce com um número contado de óvulos aqui no ovário. Ninguém produz novos óvulos. Aquilo que você tinha quando nasceu vai ser consumido ao longo da sua vida até que você entre na menopausa. Muito diferente dos homens que produzem novos espermatozoides e mantêm a sua fertilidade por anos, a mulher não. A mulher não produz novos óvulos. E ela tem a sua reserva desde quando ela era um bebezinho, desde quando ela estava dentro do útero da mãe dela. Um exemplo prático, na vida embrionária, a mulher tem 12 milhões de óvulos, já nasce com 2 milhões. Quando começa a menstruar, lá para os seus 12 anos, já tem 500 mil, já está perdendo óvulo. E mensalmente vai perdendo mais ou menos 1.000 óvulos até que ela entre na menopausa. Agora, qual é o problema? Existem mulheres que têm uma reserva menor antes da hora. E aí a paciente vem aqui e fala assim, puxa, mas faz tantos anos que eu faço ultrassom e nunca ninguém me falou isso? Pois é, por isso eu estou aqui explicando com calma, para que essa informação se propague e chegue para todo mundo, para que a gente possa mudar esse cenário. Mas existem formas de conseguir fazer a análise dessa reserva ovariana. Então existem formas de avaliar a reserva ovariana das pacientes, tá? Quais são as formas de se fazer isso? São 3 também. Uma delas, contagem de folículos antrais no ultrassom. Aí o médico vai lá, faz o ultrassom e conta folículo por folículo, folículo por folículo, para saber a contagem de folículos que ela tem. Segunda maneira, FSH e estradiol basal. Nós temos que saber o FSH e o estradiol basal. Não adianta só dosar FSH. Tem que dosar o estradiol junto. Por quê? Porque o estradiol influencia no resultado do FSH. Às vezes, meu FSH está baixo, mas tudo bem, o estradiol está alto, não vai resolver. Eu não posso olhar para o valor do FSH se o estradiol estiver alto já. Então, eu tenho que dosar FSH e estradiol juntos. Quanto maior o valor do FSH, menor a reserva ovariana. Quando o FSH é maior do que 8, eu começo a ter preocupações. Cuidado com essas formulinhas mágicas, porque não é tão assim. Mas assim, normalmente, quando o FSH é maior do que 8, eu começo a ter preocupações. Terceiro exame, hormônio antimileriano. Fantástico. Se o plano de saúde cobrisse, eu tenho certeza que todo mundo faria. O pessoal só não pede porque o plano não cobre. Porque ele mede a reserva ovariana de uma forma muito mais técnica. Ele te coloca numa curva, num gráfico, onde eu consigo falar, olha, você tem 35 anos, mas a sua reserva ovariana é baixa, é proporcional a uma mulher de 42. Ou vice-versa. Olha, você tem 40 anos de idade, mas você tem uma boa reserva, como se você fosse proporcional a uma mulher de 35. Então, é possível medir a quantidade desses folículos. Mas, Davi, é importante medir a reserva ovariana? É fundamental. Principalmente se você está próxima dos 35 anos e ainda quer ter um bebê. Porque isso vai me dar um prazo. Vai me falar, dá para esperar um pouquinho, não dá para esperar um pouquinho, quando eu vou fazer um tratamento de FIV. Fazer uma fertilização in vitro sem saber a reserva ovariana é a mesma coisa que você, vamos supor, a mesma coisa que você ir para o mercado fazer uma compra, para o shopping fazer uma compra, e você não sabe quanto dinheiro você tem na carteira. Então, às vezes, você vai super otimista em fazer uma super compra, mas não tem dinheiro na carteira. Ou você vai, então, no meu exemplo, você vai fazer uma fertilização in vitro e não sabe quantos óvulos você prevê você ter. Como é que você vai calcular o seu esquema de indução? Como é que você vai calcular a dose do medicamento que você vai usar? Como que você vai fazer essas previsões, projeções, sem saber a reserva ovariana?
É um equívoco começar uma FIV sem saber a reserva ovariana da paciente. Eu não estou falando que você tem que pedir o hormônio antimileriano para todo mundo que vai fazer FIV, mas no mínimo a contagem de folículos antrais, o FSH basal, ter uma ideia da reserva ovariana para planejar uma FIV, isso é fundamental e deve ser dito para o paciente. Olha, você tem uma boa reserva, uma média reserva, vou calcular a indução por conta disso, disso e disso, certo? Agora, baixa reserva ovariana não quer dizer que a mulher não esteja ovulando. E a mulher que não está ovulando não quer dizer que tenha baixa reserva ovariana. E o pessoal confunde isso direto. A mulher tem ovários policísticos, ela não ovula, e ela fala assim, meu ovário está indo para menopausa porque eu não menstruo mais, porque pelo fato de não menstruar, ela acha que ela tem baixa reserva ovariana e está chegando perto da menopausa. Eu falo, não, é o contrário, seu ovário está cheio de folículo, só que ele não rompe, ele não ovula. Então, esse equívoco é comum. Outro equívoco comum, a paciente tem lá 43 anos, baixa reserva ovariana, mas menstrua todo mês certinho, regularmente. E ela fala, como é que eu tenho um problema se todo mês eu menstruo? Peraí, eu não falei que você não ovula, eu falei que a sua reserva é baixa. Entenderam a diferença? São informações completamente diferentes. Eu atendi uma paciente super querida na semana passada que falou para mim, meu Deus, como é que eu vou engravidar com esse hormônio antimileriano tão baixo? Foi lá e engravidou naturalmente. Por quê? Porque o antimileriano não vai falar para mim que ela não vai conseguir engravidar. Ela vai falar que o prazo da reserva ovariana dela é mais curto, mas ela conseguiu engravidar porque ela estava ovulando. Então são informações completamente diferentes. E como é que eu sei se o óvulo tem boa qualidade? Lamento, não existem exames para fazer isso. Eu preciso olhar dados da anamnese, eu preciso olhar dados da história. Eu preciso saber a idade da paciente, é o principal fator. A idade da paciente é o principal fator que vai me dizer se o óvulo dela tem boa qualidade ou não. Eu prefiro uma paciente de 30 anos de idade com baixa reserva ovariana, que vai me proporcionar poucos óvulos, do que uma mulher de 43 anos de idade com vários óvulos. A chance dessa paciente de 30 anos é muito maior do que aquela de 43, porque a qualidade dos óvulos dela é muito maior por conta da idade que ela tem. Outros fatores, como o tabagismo, o sobrepeso, a obesidade, distúrbios metabólicos, distúrbios nutricionais, a endometriose, também interferem com a qualidade do óvulo. Então eu busco informações e falo, olha, esse caso eu tenho que ficar ligado, eu tenho que ficar esperto, porque ela pode ser que tenha um óvulo de menor qualidade por conta disso. E aí eu vou para a prática do tratamento para ver se isso realmente vai acontecer ou não. Então, infelizmente, a gente não tem um exame para falar sobre a qualidade do óvulo. Quando a gente faz a FIV e retira o óvulo da paciente e a embriologista olha lá no microscópio aquele óvulo, ele vai conseguir dizer morfologicamente, olha, é um óvulo bonito ou não, é um óvulo cheio de alterações. Porque no fundo, quando eu falo sobre qualidade do óvulo, eu estou falando da questão genética do óvulo. Depois a gente vai ter uma oportunidade para falar só sobre o ovário. É um assunto que eu me encanto, é um dos assuntos que eu mais estudo e tem muita coisa legal a mais para poder falar, mas hoje eu só quero simplificar que a investigação ovariana deve se preocupar com 3 informações. Uma, se você ovula ou não. 2, a sua reserva ovariana. 3, a qualidade do óvulo. Vai chegar um momento que é importante procurar pedir ovo. É importante pedir um cariótipo. Teve uma pergunta que colocaram, daqui a pouco eu vou chegar nas perguntas, mas já adiantando uma. Doutor, é importante pedir cariótipo para o casal? Eu peço. Mas 1% vai ter o cariótipo alterado dos casais que têm infertilidade. E aí eu estou falando em questões genéticas, né? E as trombofilias, precisam fazer? Eu preciso tomar cuidado. A rotina básica de investigação para a infertilidade não inclui investigações de trombofilias. Por quê? Às vezes eu doso uma trombofilia e ela vem alterada, eu vou indicar o uso de heparina durante a gravidez para um casal que não teve nem fator de risco, né? Então, a propedêutica básica diz para não pedir. Agora, poxa, mas eu não posso adiantar e pedir uma trombofilia, porque depois eu vou lá, faço um tratamento, engravido, aborto, para depois pedir um exame de trombofilia? Como é que fica essa questão? Então, a minha conduta pessoal não é, isso foge um pouco do academicismo. Então eu peço o cariótipo na primeira consulta, eu peço aquelas trombofilias que eu considero mais relevantes, que é a SAF, eu peço na minha investigação inicial, porque se vier alterado, eu vou mexer um pouquinho na minha propedêutica e nas minhas ações. Agora, todas as trombofilias, não peço, porque senão eu vou super tratar pacientes e posso levar até problemas com o uso dos medicamentos que poderiam ser evitados se eu sequer tivesse feito esses exames. Houve uma paciente que me perguntou, trombofilia causa infertilidade? Não,
a trombofilia pode levar a abortamentos de repetição, não dificuldades para conseguir engravidar. Então tem pacientes que procuram a causa da infertilidade, não conseguem achar, aí vem o médico e fala assim, eu achei uma trombofilia, achei a causa da sua infertilidade. Cuidado, cuidado, não é assim, não é tão simples assim, né? Olhe com carinho para os exames básicos antes de querer sofisticá-los, porque senão você corre um risco muito grande de cometer um equívoco. Agora, mesmo pacientes que fizeram todos os exames, em aproximadamente 5 a 10%, terão realmente os exames normais. E isso tem um nome, isso se chama infertilidade sem causa aparente. Infertilidade sem causa aparente significa você tem um problema, você tem infertilidade, mas eu, médico, não descobri qual é. Então, esse é a forma como se dá o diagnóstico de infertilidade sem causa aparente. O médico, quando faz os exames e vem normais e fala assim, olha, tá tudo bem? Não está tudo bem. Tem um problema porque você já passou de um ano e não conseguiu engravidar. O problema é que eu não consegui encontrar a causa. Certo? Muito bem, acho que eu consegui falar tudo que eu queria falar. Porque hoje o foco é para nós discutirmos a investigação, como deve ser feita. Existem exames complementares que podem ser feitos, esteroscopia para entrar com uma câmera dentro do útero, laparoscopia para fazer uma cirurgia, ressonância, tem vários outros exames que podem ser feitos em situações especiais quando eu já tenho uma hipótese. Então, por exemplo, eu tenho a hipótese de que tem um pólipo lá dentro, eu posso ir com uma câmera lá dentro e retirar esse pólipo e confirmar se tem. Eu tenho a hipótese que a mulher tem endometriose, eu vou lá fazer uma cirurgia e depois vejo, confirmo o diagnóstico e retiro a endometriose. Depois a gente vai fazer uma live só sobre endometriose também, vai ser uma live extensa. Endometriose é uma comorbidade que realmente pode dar muita conversa aqui, e eu não quero simplificar a minha conversa sobre endometriose hoje, porque senão eu posso até ser equivocado nas minhas palavras, certo? Joyce, você faz as perguntas ou eu faço as perguntas? Posso falar aqui. Vai. Teve uma pergunta aqui perguntando se já se nasce com ovários policísticos ou se adquire. Excelente. Se nasce com ovários policísticos, normalmente é uma doença transitória. Você não tem ovários, você está com ovários policísticos, não necessariamente tem ovários policísticos. A principal causa de ovários policísticos é a obesidade, por exemplo. Então, a mulher quer acelerar o processo para ela conseguir engravidar, quer tomar algum remédio, e esse remédio pode ainda mais atrapalhar do que ajudar. Então, cuidado. Se você tem ciclos regulares, se você não tem nenhum problema de saúde já identificado e faz a sua rotina ginecológica normal, antes de querer acelerar, tente naturalmente, porque senão você pode se complicar. Ah, legal. Eu vou voltar aqui no raciocínio. Então vamos lá. Eu falei, os exames não servem para dizer se a mulher vai ou não vai engravidar. Eu postei no Stories essa semana uma história de uma paciente minha que me ligou falando que tinha endometriose, que jamais ela conseguiria engravidar porque ela tem endometriose. Deixa eu ligar alguma coisa aqui. Que ela jamais conseguiria engravidar porque ela tem endometriose e que queria fazer uma fertilização in vitro e que estava no primeiro mês de tentativa. Falei para ela, olha, tudo bem, pode ser que você tenha dificuldade. Não é porque o seu exame está alterado que você não vai conseguir engravidar. Batata, no primeiro mês de tentativa, ela conseguiu engravidar. Então, todas as perguntas que vocês me fizerem, como essa aqui, 41 anos e endometrioma no ovário esquerdo, eu consigo engravidar? Eu vou perguntar, você já tentou? Já tentou há mais de um ano? Não, se não tentou, não posso te afirmar. Eu acho que pode ser que você tenha alguma dificuldade, mas assim, quantas não vão conseguir engravidar naturalmente? Então eu tenho que ser cuidadoso quando eu vou dar essa resposta, né? Para mulheres com 41 anos, é óbvio que eu não vou deixar ela tentando um ano em casa. Eu vou dar de 3 a 6 meses no máximo para ela conseguir tentar. Mas é importante ela tentar engravidar, a não ser que venha algum exame que me diga, não é possível. Eu não tenho as trompas. Uma colocou aqui, eu não tenho as trompas, e agora? Agora realmente não dá. Isso é esterilidade, não é infertilidade. O marido não tem 0 espermatozoides. Isso é esterilidade, não vai conseguir engravidar realmente. Certo? Tive 4 abortos recorrentes até 8 semanas. Abortamento de repetição é uma outra novela também, onde aí sim eu vou ter que estudar bastante as trombofilias, causas genéticas, e a conversa vai longe e eu vou guardar essa resposta para uma próxima live. Trombofilia causa infertilidade?
Causa levando a abortamentos, não causa levando a dificuldade para conseguir engravidar. Em quais circunstâncias preciso fazer o cariótipo? Quando tem abortamentos em repetição, eu peço o cariótipo logo na consulta inicial dos casais que têm plano de saúde para tentar afastar alguma doença genética também. Falha de implantações com embriões euploides. Ela fez um tratamento, transferiu um embrião euploide e não engravidou? Eu tenho que investigar causas endometriais, mas tomem cuidado, porque embriões euploides não necessariamente implantam e não necessariamente são ótimos embriões. Faremos uma live para falar sobre estudo genético embrionário. Se a mulher menstrua regularmente, ela ovula. Ponto. Todo mês, 28 dias, você ovula, certo? Eu quero fazer o teste de ovulação na farmácia. Pode fazer. Faz um 12º, 13º, 14º que você vai ver que você ovula. Deixa eu ver aqui, em busca do milagre. Acho que já fiz todos esses exames citados pelo doutor. Misericórdia, é bastante coisa. Realmente é bastante coisa para que a gente possa investigar direitinho. Então, a mulher que sai do consultório de um especialista de infertilidade esteja preparada para fazer diversos exames, certo? Cariótipo normal, trombofilia também, 4 abortamentos. Abortamento na repetição é uma outra novela. Nós conversaremos, existem causas endometriais de abortamentos, inclusive, como endometrite crônica, questões imunológicas, são super controversos. Tem que saber quais trombofilias foram feitas, se foram feitas todas, as hereditárias, adquiridas, tem algumas trombofilias a mais. E nós temos que ser cuidadosos. E até mesmo qual é a sua idade, porque às vezes a causa é embrionária, a grande maioria das vezes a causa é o embrião, né? Alterações genéticas do embrião. Esse era o meu objetivo, explicar para vocês como deve ser a investigação, o raciocínio. Voltando aqui para o nosso desenho, deixa eu voltar aqui para o nosso desenho para fazer o resumo, tá? Eu quero saber, peraí que saiu do ponto aqui. Eu puxei a mesa, saiu do ponto, acho que agora foi. Resumo. Eu preciso saber como é que estão os espermogramas, como é que estão os espermatozoides. Marido, tem que fazer espermograma, não tem conversa. Eu quero saber como é que está o útero. Eu quero saber como é que estão as tubas uterinas. Eu quero saber se a mulher ovula. Eu quero saber a sua reserva ovariana. Se tem algum fator peritoneal, como endometriose. Se tem algum exame genético. Se tem trombofilias. Então tem um monte de coisa, mas tudo setorizado. Eu tenho que raciocinar. Às vezes eu tenho um fator masculino e tenho um fator ovariano. Eu tenho um fator tubário e tenho uma disovulia. Eu tenho uma anovulação. Os fatores estão combinados em mais ou menos 20% das vezes. Tem problema no homem e problema na mulher. Ou a mulher tem 2 problemas e eu preciso saber tratar de forma individualizada. Numa próxima live eu vou discutir a conduta. Então, beleza, eu respondi a causa, o que eu vou fazer agora? Talvez esse seja o tema da próxima live, eu estou me organizando aqui porque tem um roteiro que eu quero seguir, mas possivelmente esse seja o tema da próxima. Fala, bom, fiz o diagnóstico, e a conduta? Né? E agora, eu tenho que fazer o que para conseguir engravidar, uma vez que você já achou qual é o problema? Então, deixa uma sementezinha aí para a nossa próxima live. Tudo isso faz parte de um grande projeto chamado Sentidos da Vida. Eu tenho um grande objetivo de trazer educação, conteúdo, orientação sobre todos os caminhos que podem te levar até a maternidade. E esse projeto ainda tem muita coisa por trás guardada que a gente está terminando. Isso é só o comecinho, né? É só o tempero do... Estou colocando o bolo ainda para assar, não coloquei sequer o recheio ou a cereja do bolo ainda está guardada para que a gente possa colocá-la no momento oportuno. Bem-vindos aos Sentidos da Vida, obrigado pela presença de vocês. Olha só, eu vou encerrar, deixa eu colocar, antes de encerrar, 38 anos, 15 anos tentando engravidar, inúmeros exames e nada. Pelo amor de Deus, os exames não te ajudam a conseguir engravidar. Essa é uma frase fundamental que eu estava quase indo embora sem falar. Obrigado, Mara. Mas eu já fiz tantos exames, eu já estou cansada em nada. Peraí, gente, exame ou tratamento? Certo? Quando o médico atende um casal com dificuldade para engravidar, ele tem que ser rápido. Faça o exame. A hora que chegou o exame, cria uma hipótese e define uma conduta. Então, já vou definir aqui. Esse é o tema da nossa próxima live. Mara,
me espera na próxima live, eu vou, semana que vem, quinta-feira, às 18 horas, eu vou te responder. Porque isso é inadmissível, 15 anos tentando engravidar, e vários exames, e faz exame, faz exame, faz exame, faz exame, e nada. Isso é errado, errado, não pode ser conduzido dessa maneira. Desculpa ser tão sincero assim, mas faz parte do meu perfil. Então, não é assim que se cuida de um casal com dificuldade para conseguir engravidar há 15 anos. Na próxima live eu vou ensinar o raciocínio para que a gente possa indicar os tratamentos. Hoje eu queria dedicar um tempo um pouquinho maior para fazer a investigação das causas. Bem-vindos aos Sentidos da Vida. Vamos embora que o nosso tempo está acabando. Dessa vez eu me estendi bastante e semana que vem nos vemos aqui de novo. Sigam nossas páginas, compartilhem com as pessoas que vocês acham que vão conseguir ajudar a trazer conteúdo e informação. Mandem suas dúvidas, mandem suas perguntas, façam sugestões de temas. E nos vemos toda quinta-feira às 18 horas aqui. Um abraço para todo mundo, boa noite, bom descanso e até breve. Tchau, tchau.